Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão? Olha só, a questão diz assim, ó. Seja f a função de reais em reais, assim definida. F de x é igual a 1 se x pertence aos racionais. F de x é igual a x mais 1 se x não pertence aos racionais. Calcule. Aí, letra A, f de 3, letra B, f de menos 3 sétimos, letra C, f de raiz quadrada de 2, letra D, f de raiz quadrada de 4, letra E, f de raiz quadrada de 3 menos 1 e f de 0,75, tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, olha só. Vamos lá. A letra A, a gente tem f de 3. Aí eu botei assim, ó. Sabendo que 3 é um número racional. Bom, então por que 3 é um número racional? 3 é um número racional porque ele pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, o 3 ele é equivalente a 6 sobre 2. Por exemplo, 6 sobre 2 dá 3. Então eu posso pegar o 3 e representá-lo na forma de fração. Então por isso que ele é um número racional. Tá legal? Então como 3 é um número racional, a gente vai pegar essa lei de formação aqui, ó. F de x que é igual a 1. Então, pegando o x e substituindo por 3, isso fica f de 3 é igual a 1. Então, o resultado vale 1. De boa? Tranquilo? Aí, a letra B. Letra B a gente tem f de menos 3 sétimos. Então, repara que menos 3 sétimos já está na forma de fração, né? Então, ele é um número racional. Aí, eu coloquei assim, ó. Sabendo que menos 3 sétimos é um número racional, então, a gente vai pegar essa lei de formação aqui, ó. F de x que é igual a 1. Então, fica f de menos 3 sétimos, né? Substituindo o x por isso, é igual a 1. Então, a resposta vale 1, tá legal? Agora, a letra C. Letra C, a gente tem f de raiz quadrada de 2. Então, repare que eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de um número primo. Raiz quadrada de um número primo é um número irracional, tá legal? Aí, eu botei assim, ó. Sabendo que raiz quadrada de 2 é um número irracional, então, a gente vai pegar essa lei de formação aqui, ó. F de x que é igual a x mais 1, tá legal? E onde tem x eu vou substituir por raiz quadrada de 2. Então fica assim, ó, f de raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 2 mais 1. Então a resposta é isso daqui, ó, raiz quadrada de 2 mais 1, tá legal? Tranquilo? Depois disso, a gente parte para a letra D, tá? Então na letra D, eu coloquei assim, ó. Vamos lá. Ó, letra D eu tenho f de raiz quadrada de 4. Aí eu botei assim, ó. Sabendo que raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Então, raiz quadrada de 4 é um número racional. Porque o 2 eu posso representar na forma de fração. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó. 10 sobre 5. 10 sobre 5, isso é igual a 2. Então, repare que o 2 ele pode ser escrito na forma de fração. Então, por isso que ele é um número racional. Tá legal? Então, sabendo que raiz quadrada de 4 é igual a 2, e isso é equivalente ao número racional, então eu vou pegar esta lei de formação aqui, ó, f de x que é igual a 1, tá? E onde tem x eu vou substituir por raiz quadrada de 4. Então isso vai ficar f de raiz quadrada de 4 que é igual a 1. Então tá aí, resposta é essa aqui, 1. Letra E, eu tenho f de raiz quadrada de 3 menos 1. Repara que aqui é raiz quadrada de um número primo. E raiz quadrada de um número primo, esse é um número irracional, tá legal? Então eu botei assim, ó, sabendo que raiz quadrada de 3 menos 1 é um número irracional, então a gente vai pegar essa lei de formação aqui, ó, f de x que é igual a x mais 1. E onde tem x eu vou substituir por isso, por raiz quadrada de 3 menos 1, tá legal? Então fica assim, ó, f de raiz quadrada de 3 menos 1, que é igual a esse x aqui eu vou substituir por isso, ó, raiz quadrada de 3 menos 1, e aqui eu repito, mais 1, tá? Então, f de raiz quadrada de 3 menos 1 é igual a raiz quadrada de 3, né? Porque menos 1 adicionado a 1, isso vai dar 0. Vai ficar apenas isso daqui, ó, raiz quadrada de 3. Beleza? Aí, letra F, eu tenho f de 0,75. Repara que isso aqui é um número decimal. E esse número decimal ele pode ser escrito na forma de fração, né? Que é o mesmo que 75 sobre 100 e que também é equivalente a 3 quartos, né? Se a gente simplificar aí por 25, isso vai dar 3 quartos. Então, repara que esse número ele pode ser escrito na forma de fração. Então, se ele pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional, beleza? Então, coloquei assim, ó. Sabendo que 0,75 é um número racional,
Então, vou pegar esta lei de formação aqui, ó, f de x que é igual a 1. Aí, esse x eu vou substituir por isso, por 0,75. Então, fica f de 0,75 que é igual a 1, tá legal? Então, a resposta vale 1. De boa? Tá, beleza. Então, daí, a gente parte para a questão 2. Questão 2, ela diz assim, ó, seja a função f de reais menos 1 em reais definida por f de x que é igual, ó, a 3x mais 2 dividido por x menos 1, tá legal? Ele fala que o reais menos 1, né, porque o denominador aqui a gente não pode zerar, tá legal? Então, por isso que ele exclui o 1 positivo, tá? Para não zerar o denominador, tudo bem? Aí depois ele fala assim, ó, qual é o elemento do domínio que tem imagem 2? Aí ele quer saber o elemento do domínio que tem imagem 2. Então, repara que a imagem ele já está ditando, né? Ele fala que a imagem vale 2. Então, nessa lei de formação aqui, ó, o f de x é a mesma coisa que o y. E o y está relacionado com o conjunto imagem, tá legal? Então, nessa lei de formação, eu vou pegar esse f de x e vou substituir por 2, para poder achar os valores para x que tem imagem sendo 2. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos nessa? Então, fica assim, olha só. Então, isso vai ficar da seguinte maneira, ó. Aqui, ó. Botei assim, ó. Como a imagem é igual a 2, então vamos substituir f de x por 2. Tá legal? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o f de x e vou substituir por 2. Então, aqui está a lei de formação, né? f de x que é igual a 3x mais 2 dividido para x menos 1. Beleza? Então, esse f de x aqui eu estou substituindo por 2. Aí fica assim, ó. 2 que é igual a 3x mais 2 dividido por x menos 1. Vou pegar isso daqui que está dividindo. Vou jogar para cá multiplicando, né? Então, isso fica 2 vezes x menos 1, que é igual a 3x mais 2. Aqui eu vou aplicar distributivo termo a termo. Então, 2 vezes x, isso vai dar 2x. E 2 vezes menos 1, isso vai dar menos 2. Aí ficou assim, ó. 2x menos 2, que é igual a 3x mais 2. Vou pegar esse termo aqui, ó. Vou passar para o outro lado. Aí, lembrando, troca de lado, troca de sinal, né? E vou passar esse termo aqui e vou passar para outro membro. Aí, mesma coisa, né? Troca de lado, troca de sinal. Então, isso fica assim, ó. 2x menos 3x, que é igual a 2 mais 2. Aí, 2x menos 3x, isso vai dar menos x. Aí, aqui, 2 mais 2, isso vai dar 4. Eu quero o valor de x positivo, não o valor de x negativo. Então, nessa equação, eu vou pegar todos os membros e vou multiplicar por menos 1, né? Vou pegar todos os termos aqui, ó, multiplicar por menos 1, tá legal? Então, isso vai ficar menos 1, que multiplica menos x, isso dá x. E menos 1, que multiplica 4, isso vai dar menos 4. Beleza? Tranquilo? De boa. Então, tá aí, ó. O domínio que tem imagem valendo 2 é o menos 4. Tá legal? Próxima questão. A próxima questão, ela diz assim, ó. Olha só. Vamos lá. Ó, questão 3. Ele fala assim, ó. Quais são os valores do domínio da função real definida por f de x que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 9, que produzem imagem igual a 3. Tá legal? Então, vamos nessa? Vamos ver a minha solução? Bom, então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu botei ela assim, ó. Eu botei assim, ó. Como a imagem é igual a 3, então vamos substituir f de x por 3. É o mesmo raciocínio, né? Então, nessa lei de formação aqui, ó, o f de x é o y, e o y está relacionado com a imagem, tá legal? Então, vou pegar esse y e vou substituí-lo por 3, tá legal? Tudo bem? Então, ficou assim, olha só. Ficou da seguinte maneira. Repetindo a lei de formação, né? X ao quadrado menos 5x mais 9, que é igual a f de x. Aí, pegar esse f de x e vou substituir por 3. Então, ficou x ao quadrado menos 5x mais 9, que é igual a 3. Passar esse 3 para o outro membro. Aí, troca de lado, troca de sinal. Então, tá positivo, vem para cá negativo. Aí, ficou x ao quadrado menos 5x mais 9 menos 3 igual a 0. 9 menos 3 vai dar 6. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tá legal? Aqui dá para fazer por soma em produto. Então, ó, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Então, vai ficar menos b. Então, fica menos 5 dividido por 1, né? Repara que o a é o valor que multiplica o x ao quadrado, nesse caso é o 1. Então, esse a eu vou substituir por 1. E o b é o valor que multiplica o x, nesse caso é o menos 5. Então, esse b aqui eu vou substituir por menos 5. Tá legal? Esse menos aqui é o menos da fórmula, tá?
Aí, esse sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, esse 5 que é negativo, ele fica positivo. Tudo bem? Então, a soma das raízes dá 5. Agora, a multiplicação das raízes é C sobre A. Então, esse C eu vou substituir por 6 e o A eu vou substituir por 1. Então, 6 dividido para 1 dá 6. Beleza? Repara que o C, ele é o termo independente, né? É o que está sozinho aqui, ó. Tudo bem? Então, olha só. Eu preciso da adição de dois valores, que dê 5, e da multiplicação desses mesmos valores, que dê 6. Esses valores são o 2 e o 3. Repara que 2 mais 3 dá 5, e 2 vezes 3 dá 6. Então, x', que é a primeira raiz, vale 2, e x duas linhas, a segunda raiz, vale 3. Tá legal? Então, esses são os domínios, né? Que tem imagem valendo 3, tá? A próxima questão, ela diz assim, ó. Questão 4. Ela fala o seguinte: dê o domínio das seguintes funções reais. Tá legal? Então, letra A, eu tenho assim, ó. F de x que é igual a 3x mais 2. Repara que o domínio, ele está relacionado com o eixo das abscissas. Então, com o eixo x, né? Repara que aqui eu não tenho restrição. Então, o domínio pode ser qualquer valor real, tá legal? Porque isso daqui é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau vai ser uma reta, tá? Tranquilo? Então, aqui o domínio vai ser qualquer valor real, né? Eu não tenho nenhuma restrição, tá? Na letra B, ó, eu tenho f de x que é igual a 1 sobre x mais 2. Então, olha só, o domínio aqui, ó, ele não pode assumir valores que zerem o denominador, tá legal? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei aqui o denominador, botei assim, ó, x mais 2 diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de menos 2, né? Positivo desse lado, passa para o outro lado negativo. Tudo bem? Então, o domínio vai ser igual todo o conjunto dos reais menos o menos 2. Porque o menos 2 ele vai zerar o denominador. Então, ele não pode pertencer à solução. Tudo bem? Tranquilo? Letra C, eu tenho assim, ó, f de x que é igual a x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 4. Então, olha só, para o numerador aqui, ó, eu não tenho restrição. É qualquer valor real. Beleza? Já para o denominador, eu tenho restrição. Os valores para x aqui, no caso, não pode zerar esse denominador, tá? Então, fiz assim, ó. Peguei o denominador, que é x ao quadrado menos 4, aí diferente de 0, tudo bem? Aí 4 está negativo desse lado, ele passa para o outro lado positivo. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 4. Aí x tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 4, né? Vou pegar esse expoente aqui, jogo para o outro lado como raiz. Aí x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Tudo bem? Então, repare que o 2 positivo, ele zera o denominador, e o 2 negativo, ele também vai zerar o denominador. Então, o domínio é igual a todo o conjunto dos reais menos o 2 positivo e o 2 negativo. Tem que excluir isso daqui. Tá legal? Beleza, galera. Então, é isso daí. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Valeu!